senhoras, senhores, amigas e amigos espíritas, pessoas que visitam esta casa de amor pela primeira vez, uma boa noite. Com alegria, agradeço ao convite de Tânia e dos trabalhadores aqui da casa para falar, compartilhar algumas notícias do movimento espírita e os resultados dos nossos estudos pessoais. E o tema que hoje trazemos é um de extrema importância nesse momento para o movimento espírita. Porque no pequeno poema A Virgem no Hades, provavelmente de origem no grego antigo, os antepassados pintaram o seguinte quadro dantesco. Numa madrugada qualquer, a Virgem Santíssima, guiada pelo arcanjo Miguel, saiu em visita aos infernos, compadecida dos condenados e de seus tormentos. Entre os miseráveis havia uma categoria de destino estarrecedor: os que habitavam o chamado Lago do Fogo. Esses que haviam sido ali mergulhados nunca mais eram vistos. Eram aqueles, segundo a mitologia católica de então, aqueles de que até Deus se esquecia. Ao contemplar tamanho horror de homens e de mulheres que haviam errado por alguns momentos apenas, mas que deveriam sofrer para sempre, Maria lembrou-se de que também ela havia sido mãe, e de que aqueles condenados, todos eles, haviam sido um dia crianças, que alguém embalou no colo, enrolado em mantos, entre sorrisos e cantigas de ninar. A Virgem retorna então em lágrimas ao paraíso, cai de joelhos diante do trono de Deus e pede o seu perdão para todos os pecadores do inferno, sem distinção. Mas nem súplicas, nem insistências de Maria conseguem dobrar o coração do Senhor Supremo, que termina por lhe apresentar os pés e as mãos do Filho, perfurados pelos pregos. Como poderia eu perdoar aos seus assassinos? Foi quando um milagre aconteceu. Ao lado da Virgem Santíssima, como reza a tradição católica, ajoelharam-se todos os santos, todos os mártires e os anjos que restaram no paraíso, a suplicarem juntos misericórdia aos condenados. Desse modo, eles obtêm por fim que os tormentos infernais cessem todos os anos, uma vez a cada ano, da Sexta-feira Santa ao Pentecostes. Apresentamos esta lenda, anotada ou reinventada por um dos maiores romancistas da literatura russa do século XIX, com o propósito de nos referirmos a um de seus poemas, intitulado O Grande Inquisidor, de Dostoiévski. E se Jesus voltasse nesse instante, da mesma forma que na literatura medieval os seres santificados desciam às regiões de dor suprema, em O Grande Inquisidor é o próprio Mestre que volta, de um momento para outro, ao convívio dos homens. Desde que ele estivera conosco, abençoando as almas imperfeitas e cantando a esperança nos corações sofridos, já se havia passado 15 séculos. Desde que ele prometeu voltar, dizendo: um dia, em breve, muito em breve, eu retornarei. Quanto ao dia e a hora, o Filho mesmo não sabe, mas apenas o Pai que está nos céus. E a humanidade o aguardava, com a mesma fé de outrora, fé redobrada, porque há 15 séculos que os céus não concediam dádivas. E naquela época, as lágrimas da humanidade ainda sobem para o Mestre, e todos os homens, mulheres e crianças o aguardam, o amam e têm esperança nele. Faz tantos séculos que as lágrimas da humanidade, as súplicas, se elevam até o Mestre, que ele quis descer
e ficar um pouco mais junto das pessoas. Antes, ele já havia visitado personalidades notáveis, como o santo da Porciúncula, São Francisco de Assis, quando o convocou para reerguer a igreja de amor nos corações humanos. Mas eis que desta vez ele desejou se mostrar, por um instante ao menos que fosse, ao povo sofredor, ao povo mergulhado nos erros, mas que o ama, que sempre o amou com a mesma ingenuidade da infância. Naquela época, o estandarte da impiedade não se encontrava mais na Israel subjugada pelo Império Romano, mas em Espanha. A famosa cidade de Sevilha era, por volta de 1490, a capital do mais terrível período da Inquisição. Em Sevilha, raro era o dia em que não crepitavam, para a glória de Deus, as fogueiras dos soberbos altos de fé. Porque o mestre optou não por voltar em toda a sua glória subitamente, como o relâmpago de oriente a ocidente, não. Quis visitar seus irmãos, onde aqueles que se diziam seus discípulos cometiam expoliações, onde atrocidades eram a marca dos que empunhavam a cruz de redenção, onde torturas eram promovidas em nome da mansuetude e da paz. E na sua infinita misericórdia, ele volta para entre os homens, com a mesma aparência física que ele tinha durante seus 3 anos de vida pública. Um manto muito alvo, cabelos da cor da amêndoa bem madura e reluzentes, com uma linha no meio da fronte que lhe separa os cabelos, e a barba espessa, como usavam os nazarenos. Rosto sereno e 2 olhos que brilhavam como espelhos do cosmos, conforme descrito pelo famoso senador romano. Ele caminha lentamente naquele entardecer, descendo pela rua ardente, em que, poucas horas antes, na presença do rei, dos cortesãos e cavaleiros, dos representantes do Papa e das mais gentis damas da corte, o grande inquisidor mandou queimar 100 de hereges. Ele apareceu suavemente, sem se fazer notar, mas coisa estranha, todos o reconheceram, e atraídos pelo seu magnetismo irresistível, o povo se comprimiu ao seu redor, seguindo seus passos. Silencioso, ele passa no meio da multidão, com um sorriso de compaixão infinita. Ele lhe estende os braços, abençoa-os, e uma virtude salutar emana do seu contato e até das suas vestes. Quando um velho, cego de nascença, grita dentre o povo: Senhor, cura-me e te verei. Cai-lhe uma escama dos olhos e o cego vê. O povo derrama lágrimas de alegria e beija o chão por onde ele pisa. As crianças deitam-lhe flores no caminho e todos cantam, todos gritam: Hosana! É ele, deve ser ele, não pode senão ser ele. Para na entrada da Catedral de Sevilha, no momento em que trazem um caixãozinho branco com uma menina de 7 anos, filha de um homem importante. Vai ressuscitar a tua filha, gritam da multidão para a mãe cheia de lágrimas. O padre, que veio até o caixão, se detém, com um olhar perplexo. De repente, ouve-se um grito. É a mãe, que se lança aos seus pés. Se és tu, ressuscita minha filha. Ele o contempla com piedade. O préstito para, e seus lábios proferem suavemente, uma vez mais: Talita, come. E a menina se levanta, olha em torno sorridente com ar de espanto, segura nas mãozinhas o buquê de rosas brancas que lhe haviam posto no caixão. Na gente que assiste, muitos choram comovidos. Mas é nesse momento que passa pela praça o cardeal, o grande inquisidor. É um homem alto, nonagenário,
com a face seca e os olhos cavados. Parado diante da multidão, ele viu tudo: o caixão pousado perante ele, a ressurreição da criança, e sua face se fez severa. Ele o aponta com o dedo e ordena aos guardas que o prendam. O povo, acostumado a se submeter ao seu poder, obedece tremendo, enquanto os esbirros o seguram e o levam. O preso vai conduzido ao velho e sombrio edifício da Inquisição e posto numa cela estreita. Termina o dia e chega a noite, uma noite de Sevilha, quente e sufocante. O ar está todo perfumado de loureiros e de limoeiros. De repente, na escuridão, a porta de ferro do calabouço se abre e o grande inquisidor aparece, com um archote fumegante na mão. Ele vem só e a porta se fecha atrás dele. Observa longamente seu prisioneiro e então se aproxima, depositando o archote sobre a mesa e indagando: és tu? És tu? E como não obtém resposta, diz ríspido: cala-te, não digas nada. Além disso, que poderias tu dizer? Sei o suficiente. Não tens o direito de acrescentar uma só palavra ao que disseste outrora. Por que vieste nos incomodar? Sabes muito bem que nos incomodas, mas sabes o que acontecerá amanhã? Ignoro quem és e nem quero saber. Mas és tu ou apenas a sua aparência? Mas amanhã hei de condenar-te, e serás queimado como o pior dos heréticos. E o mesmo povo que hoje beijava os teus pés, amanhã se precipitará para deitar lenha na fogueira ao meu comando. Sabes de tudo isso? Talvez, diz o velho, ainda pensativo. Não tens o direito de trazer uma nova revelação do mundo de onde vens. Seria tirar dos homens a liberdade da fé. Não era isso que tu querias? Não disseste tu muitas vezes: quero tornar-vos livres? Pois lá fora os viste na praça. Aos homens livres, diz com sarcasmo. Sim, nos custou caro. Foram necessários 15 séculos de sacrifícios e holocaustos, mas agora está pronto, e bem pronto. Não crês? Porque me olhas com ternura. Ao invés de dar a honra, de te indignares. Mas é bom que saibas que os homens nunca se julgaram tão livres como hoje. E no entanto, a um sinal meu, depositaram humildemente aos nossos pés a tua liberdade. É a liberdade que tu sonhavas? O inquisidor se cala. Aguarda um momento a resposta do preso, que não vem. O cativo o escutou, sempre fixando nele, o olhar penetrante e calmo, o mesmo olhar que um dia ele dirigiu a Judas, o traidor, na noite e madrugada da prisão, quando lhe disse: Judas, meu amigo, a que vens? O velho gostaria que ele dissesse alguma coisa, mesmo que fossem palavras amargas e terríveis. De repente, na escuridão, o preso se aproxima do inquisidor em silêncio e beija-lhe os lábios enxangues. Mais nenhuma resposta. O velho tem um sobressalto, mexe os lábios, vai até a porta, abre-a e diz: vai, e nunca mais voltes, nunca mais. E no fim do poema, ele deixa ir a esperança, sozinha, nas trevas da cidade. Meus amigos, minhas amigas, viajando bastante nesses últimos tempos pela nossa região, a trabalho profissional e em serviço de divulgação da nossa doutrina, eu tive a oportunidade de entrar em uma residência muito humilde da periferia aqui de Itaituba e ver afixada na parede a proposta que trago esta noite. E se Jesus voltasse nesse instante, de certo que, estando ele ainda na calçada, daqui nós já sentiríamos a presença do seu amor. O ar seria transpassado por emoções sublimes e a luminosidade da sua palavra
cantaria em nossos corações, antes mesmo que ele adentrasse aqui no recinto. Bem-aventurados os que sofrem, os que são perseguidos, os que suportam, os pacientes, os que têm misericórdia. E então ele atravessaria o umbral da porta. E se Jesus encontrasse conosco agora, qual seria a nossa reação? Nos evangelhos, vemos multidões que se aproximaram de Jesus. Muitos tiveram as feridas limpas e a alma renovada ao seu contato, mas grande parte, diante do sublime apelo do serviço da charrua, apenas olhou para trás e só pôde ver a oportunidade perdida, assim como o grande inquisidor de Dostoiévski. Eles tinham plena certeza de quem ele era, mas não conseguiram romper com os próprios preconceitos, com as velhas manias, com as paixões que nos desumanizam. Toda planta que meu pai não plantou será arrancada e posta fora. Toda árvore que não der bons frutos tornar-se-á infrutífera, na imagem da figueira seca. Então o Pai permitirá que as ervas daninhas cresçam em meio à semeadura superior, mas no momento próprio da colheita, ele separará as boas das más obras. Toda grande transição política, psicológica, sociológica, caracteriza-se pela passagem de um estágio imaturo e por isso mesmo egóico, em que as paixões pintam e bordam para um nível de desenvolvimento mais pleno. Para que isso se dê, ocorrem distúrbios naturais, comoções. Vivemos neste momento a transição planetária, ou seja, a colheita, o juízo final, a separação das ovelhas e dos bodes, o apocalipse, que na etimologia da palavra quer dizer apenas descoberta, revelação. Um momento muito grave em que se faz a verificação daquilo que serve à humanidade, daquilo de que ela já não tem mais necessidade. A reencarnação, por exemplo, que é uma lei da natureza, verificada por nós espíritas todos os dias da nossa vida. A reencarnação nos liga a pessoas que amamos e a outras que deveremos aprender a amar, ou pelo menos a respeitar. Mas esse mesmo fenômeno da reencarnação estabelece ainda um laço de apoio mútuo entre todos os globos que circulam no universo, porque a alma, quando chegada a determinado grau de evolução, entra e sai de um mundo, como alguém aqui na Terra entra e sai de um edifício. Então, no célebre capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, vemos o espírito de Santo Agostinho revelar as diferentes funções e classificações dos mundos habitados, desde os mais primitivos e imperfeitos até os mundos sublimes e celestes. E na obra A Gênese, também de Allan Kardec, temos a oportunidade de acompanhar o incrível périplo da vida de um planeta, desde o momento em que ele se desprende da massa ígnea de um turbilhão interestelar, formado pela poeira, pela matéria cósmica, dissociada, multicolorida, e ir resfriando lentamente da superfície do planeta para o centro, enquanto recebe recursos valiosos de chuvas interminas, de cometas e de asteroides portadores das moléculas da vida. Esses mundos, ditos ainda primitivos, escreve Santo Agostinho Espírito, são propícios para as primeiras encarnações do princípio intelectual individualizado. Foi assim no começo da Terra, mas com o passar das eras e com o melhoramento de sua humanidade, o mundo ascende na escala evolutiva e passa a ser categorizado como mundo de expiações e de provas, isto é, o cadinho onde se depuram as almas
em vidas sucessivas, até reencontrarem o roteiro do bem, encontrando-se consigo próprias, imortais e filhas de Deus. Colaboradoras, em maior ou menor grau com o Pai, e por isso mesmo, co-criadoras do cosmos. Da mesma forma que a nossa sociedade possui um Instituto Mater, que é a família, assim também a humanidade cósmica possui o Instituto da Família Universal, formada por todos os espíritos, encarnados na matéria e desencarnados de todos os globos que compõem o universo. Este universo, no qual somos moradores e parte integrante, pois que é da matéria do universo que se constituem os nossos corpos. Este universo se apresenta em dimensões que vão muito além das 3 dimensões perceptíveis: a altura, a largura e a profundidade. Estima-se que existam pelo menos outras 7 dimensões desconhecidas. E no vácuo aparente, há mundos invisíveis para a nossa visão e tecnologia atual. Mas a ciência vem a cada década confirmando alguns dos postulados do Espiritismo e caminhando a passos largos na direção da descoberta da vida fora da Terra. E com perdão do atrevimento, vem a ciência por isso mesmo, caminhando com mais segurança, galgando alguns dos degraus que nos conduzem a Deus, do que a maioria das religiões constituídas da atualidade. Agora mesmo, cientistas de Washington declararam que pela primeira vez o observatório LIGO, com 2 receptores, um em Louisiana e outro em Washington, conseguiu detectar no final do ano passado as ondas gravitacionais, oriundas da colisão de 2 buracos negros, exatamente 100 anos após essas ondas gravitacionais terem sido propostas por Albert Einstein em 1915. E a descoberta é tão revolucionária que tem sido comparada nos meios científicos ao aperfeiçoamento do telescópio por Galileu Galilei em 1608. E eu fico imaginando a explosão, que não é explosão, o mega choque inconcebível entre esses 2 grandes buracos negros, que ocorreu há 1 bilhão de anos e cujas ondas gravitacionais viajaram pelo espaço à velocidade da luz, como as ondas formadas em um lago pelo lançar de um pedregulho. Então, quando essas ondas dispararam em todas as direções, a nossa espécie sequer existia. Só muito tempo depois é que passaríamos a viver sobre as árvores, ou que descobriríamos o fogo, o uso dos metais. Ainda não nos havíamos refugiado nas cavernas frias, nem pintado em suas paredes as nossas primeiras emoções humanas. Até o momento presente, em que nos tornamos capazes de construir equipamentos sensíveis o suficiente para detectar o deslocamento espaço-temporal. E numa questão de poucos anos, aquelas ondas de 1 bilhão de anos passam pela Terra numa fração de segundo. Cada um dos 2 instrumentos do Observatório LIGO é constituído de uma construção em forma de L. Cada braço desse L tem 4 quilômetros de comprimento. Dentro são disparados 2 raios lasers que se encontram na intersecção do L. Então o que os cientistas fazem é verificar a oscilação desses raios lasers. E o equipamento é tão preciso que é capaz de detectar distorções viajando no tecido do espaço que tenham o tamanho de 1 milésimo de diâmetro de núcleo de átomo. Então imaginemos como deve ter sido. Porque o Observatório LIGO estava ativado há alguns anos. Mais de 1000 cientistas trabalham com ele ao redor do mundo. E quando ele está em operação, em geral nada acontece. Simplesmente os raios laser ficam ali e nada mais. Até que numa madrugada qualquer, o equipamento fez bip
passou a onda da revolução científico-moral da atualidade. E a China, uma província do sudoeste, faz poucas semanas, mandou realocar mais de 9.000 pessoas que foram devidamente indenizadas, mas que não poderiam mais permanecer, para preservar as atividades, o entorno do recém-construído maior radiotelescópio do mundo, para a detecção de civilizações avançadas ou civilizações nem tão avançadas assim como a nossa. Mas então a Terra é um mundo de provas e de expiações. O que dizer dessa classificação que nós já não saibamos? É o lugar onde a virtude convive dolorosamente com a vilania, onde as criaturas já receberam o sopro do direcionamento divino para suas existências, mas as estruturas, de alguma forma ainda selvagens do seu psiquismo, não lhes permite desembaraçarem-se de imediato do vício e das paixões. Há pesquisa científica, há confabulações de ordem filosófica. O planeta foi todo adaptado aos poucos para o conforto de seus habitantes, mas a verdadeira caridade, o verdadeiro desprendimento são ainda fenômenos raros. No entanto, são mundos onde há muita beleza, beleza, inspiração e beleza, consolo de Deus para seus filhos em aprendizado. Imaginemos, por exemplo, quando foi a última vez que contemplamos as cores suaves de um pôr do sol, jamais imitado por qualquer artista da terra. O zimbório, fincado de estrelas azuis e umas poucas avermelhadas, que fechamos os olhos a fim de sentir a brisa do campo, a sinfonia maravilhosa que as gotas de chuva fazem no telhado de nossa casa, que nos detivemos a olhar sem receio o sorriso infantil, uma criança que dorme, confiante e totalmente entregue aos cuidados dos pais. Há muita beleza nos dias e noites de um mundo imperfeito, quando sabemos onde procurar. E eu me recordo de Clara e Cife, quando recorre a Francisco de Assis, ambos jovens, e Clara lhe pede que ele a receba na ordem que estava fundando. E aquela jovem, que mais tarde reencarnar-se-á no Brasil, como Madre Joana Angélica de Jesus, mártir da independência na cidade de Salvador, Clara lhe roga: irmão Francisco, me ensine, me ajude a ver a beleza, a ver a alegria, onde a maioria das pessoas só enxerga desânimo e desalento. A terra é, portanto, uma planície maravilhosa para aqueles que têm olhos de ver, e é múltipla em suas funções. Ela atua como escola no curso da vida. Para alguns, é bendita penitenciária, onde devolvemos em forma de sacrifício aquilo que da vida tiramos. Também o hospital de refazimento espiritual, cujo tratamento excelente é o recomeço das oportunidades desperdiçadas por meio agora do serviço que reedifica. Mas é Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, nos últimos capítulos de A Gênese, em Os Tempos São Chegados, quem vai desmitificar o sermão profético de Jesus e proclamar a chegada de uma nova era, uma renovação sem precedentes em nossa sociedade. A própria doutrina espírita, assim como outras filosofias e religiões, mas especialmente o Espiritismo, por sua condição de consolador da humanidade, surge nesse momento como precursor de um mundo de regeneração, a nova terra, um mundo feliz. Porque naqueles instantes inesquecíveis dias, em um fim de tarde, Jesus estava saindo do templo de Jerusalém, quando os discípulos o chamam e dizem: vede, mestre, que colunas ricamente ornamentadas.
o mármore branco, a estrutura majestosa do templo, sem igual em toda Israel. Ao que Jesus responde: em verdade eu vos digo, porém, que chegará um dia em que não restará pedra sobre pedra. Como a dizer que ao longo dos milênios, as maiores civilizações caíram em ruínas, restando apenas as suas construções intelecto-morais. Que a verdadeira grandeza não é a do poder temporal, mas sim a dos bens espirituais. Mais tarde, quando Jesus estava sentado no Jardim das Oliveiras, os discípulos, preocupados, retomam o assunto que eles não tinham conseguido compreender em profundidade e indagam: mas então, Senhor, nos diga, quando se sucederão estas coisas e quais os sinais da consumação dos séculos? E Jesus vai narrar o sermão profético, também chamado Sermão do Princípio das Dores. E ele dirá: haverá falsos profetas e falsos cristos que enganarão a muitos. Haverá guerras, doenças, fome e terremotos, e será apenas o começo. E como o erro e a impiedade serão muito divulgados, a caridade em alguns se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E quando o Evangelho for pregado em todo o mundo, a todas as gentes, então será o fim. Quando virdes que a abominação da desolação estiver no lugar santo, referência às religiões ortodoxas da atualidade, então aquele que estiver sobre o telhado não desça. O que se encontrar no campo, não volte para pegar a sua túnica. E os que estiverem na Judéia, subam para o monte. O que equivale a dizer que para ingressar nesse novo mundo, que será inaugurado, porque se é o fim de um mundo moral, é porque é o início de um novo mundo, será necessário que o indivíduo se despoje da excessiva preocupação com a matéria. De vez que na simbologia do Evangelho, subir para o monte, subir para o alto, significa entrar em oração e identificar-se com a vida superior. Então aquele que estiver sobre o telhado, ele ainda está aprendendo, está evoluindo. Ele ainda não está sobre os altos picos, as altas montanhas, nem mesmo sobre as árvores. Mas ele está pelo menos já sobre o telhado. Que no momento da transição, que ele não desça para as preocupações do mundo. Aquele que estiver no campo do serviço cristão, que não volte para pegar a sua capa, que não olhe para trás por causa do apego às coisas, que não desista. E os que se encontrarem na Judéia, lugar santo, subam ainda mais alto para os montes do conhecimento e da evolução espiritual. Mas ai daquelas que estiverem grávidas e que darem à luz por esses dias, porque a impiedade não recuaria nem mesmo diante da infância e das mães. E de fato, é isso que temos visto pelos veículos de comunicação na atualidade. O Estado Islâmico recrutando crianças para que se tornem justiceiras e assassinas de hereges. O caso recente do jovem que assassinou a própria mãe em praça pública, porque esta lhe pediu que abandonasse a violência dos jihadistas. E por outro lado, a cada investida das nações europeias e norte-americana, com bombardeios aéreos a prédios que são supostas bases do Estado Islâmico, ficamos chocados, porque o número de civis, de mulheres e de crianças que sofrem com o efeito colateral dessas explosões e que nada tem a ver com o Estado Islâmico é muito grande. O mundo se comoveu com o menino Alan Kurdi, que foi encontrado em uma praia da Hungria, quando o barco em que viajava com sua família, fugindo da guerra para a Europa, naufragou. E com outro menino de 6 anos, vítima de ataque aéreo, que pedia no vídeo que não o deixassem morrer. Eu não quero morrer, gritava ele aos médicos, mas a humanidade o deixou morrer. Onde está a humanidade do mundo?
Pergunta a tia do primeiro menino, o da praia, em sua conta no Facebook. Onde está a humanidade do mundo? Quantos Alan Kurdi, meninos, meninas, homens, mulheres, idosos, não estão sendo vitimados pela nossa falta de amor, no quase anúncio de uma nova guerra no Oriente? Mas não é preciso ir tão longe. A guerra da violência urbana, da violência contra a mulher, da violência contra a criança, a fantasia da droga que desmorona as famílias de dentro para fora. As dores só não serão maiores, disse Jesus, por causa da misericórdia do Pai. Mas depois ainda, o sol se escurecerá. Naturalmente que é o sol interno. E a lua não deitará mais a sua luz. E quando as trevas se adensarem nos corações humanos, o Filho do Homem retornará na sua glória e enviará os anjos com trombetas aos 4 cantos, a fim de que reúnam os escolhidos, iluminando o caminho e abrindo os olhos aos cegos. A doutrina espírita, o Consolador que retorna. Minhas amigas, meus amigos, nesta hora grave de transição planetária, em que a sociedade se agita como uma panela de pressão, com crises estourando em todos os setores da humanidade e conclamando-nos essas crises a uma reflexão mais madura da finalidade da nossa vida, do objetivo das leis e da supremacia do amor. Eu tomo a liberdade para perguntar à própria consciência: e se Jesus, e se nos encontrássemos com Jesus esta noite, qual seria a nossa reação perante Ele? A expressão que lhe verteu dos lábios, como sublime alerta a todos os discípulos, foi proferida em referência a um jovem relativamente equilibrado como nós, porém que era rico de conflitos, muito diferente de nós. Trata-se de uma passagem evangélica, adaptada pela sensibilidade do espírito Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Franco. O rapaz vivia o momento de maior significação da sua vida. Ele sempre soube que um dia a realidade lhe mostraria sua face, e esse dia enfim chegara. Ao longe via-se o pôr do sol, um córrego entoava sua melodia mansa e pura, e flores miúdas perfumavam o ar. O apelo daquele homem incomum vibrava como um trovão. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e me segue. Aquela voz tinha a capacidade de penetrar no coração como um punhal em brasa, e impregnava na alma como perfume de rosas. O seu magnetismo, o magnetismo do seu olhar, era inconfundível. E o jovem tinha sede de paz. Apesar da sua vida de comodidades e de prazeres que o dinheiro podia oferecer, sentia-se infeliz. Algo lhe faltava, algo que não se consegue com facilidade. No entanto, o jovem hesitava. A verdade é que a sua casa era luxuosa, os seus pertences valiosos, porém vazio o seu coração. As facilidades da juventude e da sua posição lhe acenavam, mas não eram bastante. Ele não queria o falso dos fariseus, nem mesmo a glória e a aposentadoria do guerreiro conquistador. Buscava, sim, a perfeita integração com o Pai, a plenitude. Cumpria religiosamente os mandamentos de Moisés: honrar pai e mãe, amar a Deus, amar a outrem. E como ignorasse a origem da melancolia que o devorava, buscava alegria nas competições de Cesareia, nas corridas de bigas e de quadrigas movidas a cavalo. Mas agora, pela primeira vez, sentia-se arrebatado. A ternura e a ordem daquela voz soavam como cascatas de luz no abismo da sua consciência. Por dentro o jovem gritava: irei contigo, Senhor, até o fim do mundo. Mas acontece que ele receava no que dizer.
Mas de onde ele conhecia aquele homem? Ao vê-lo de longe, era como se encontrasse um amigo. Mais que isso, um amigo celeste. Quando os seus pousaram nos olhos dele, sentiu-se desnudado. E o estranho lhe sorriu, como se o conhecesse desde antes, como se o amasse em profundidade. O jovem tinha as mãos frias, os lábios petrificados. Permita-me, conseguiu por fim dizer, permita-me primeiro competir em Cesareia. Desejo humilhar a raça romana que nos subjuga, tomar a taça da vitória, e então voltarei e te seguirei. Agora, disse Jesus, agora ou jamais, não posso esperar. Mas, Rabi, treinei incansavelmente, tenho os braços fortes, comprei os cavalos mais caros e mais rápidos de Dalmanuta, e os jogos, a corrida está tão próxima. Renuncia e segue-me. Mas, Senhor, eu poderia renunciar ao dinheiro, às gemas, aos títulos, porque sei que esses são temporários, mas renuncia a ti mesmo, e eu te darei a felicidade sem limites. Como era alto o prêmio, mas como era caro o tributo. Abandonar as coisas, as propriedades, isso não os prendia. Mas a alegria dos amigos, a glória da vitória, a atenção dos bajuladores, teria de renunciar a tudo isso. O jovem balançou um instante, desequilibrado. Então ele ia dizer que sim. Quando ele se lembra de que na cidade os amigos o estavam aguardando para os últimos preparativos da corrida. O rapaz balbucia algumas palavras, uma desculpa sem nexo, e sai quase a correr, deixando o mestre sozinho. A noite já chegava. O mestre senta sobre a grama orvalhada e se enche de profundo sofrimento. Era sempre assim que ele agia, quando alguém fugia do serviço cristão. Os discípulos chegam e, indagado, ele responde: como é difícil a entrada no reino de Deus para aqueles que têm apego às riquezas, mas não apenas a riqueza monetária e econômica. Tudo aquilo que se nos constitui riqueza também está enquadrado. A beleza, a juventude, a inteligência. Então, meus amigos, quantas vezes não temos agido como esse jovem do Evangelho? Ao longo desses 2000 anos, quantas vezes ouvimos os nossos pais desde criança, em vidas sucessivas, na escolinha, a mensagem de Jesus chegou até a gente. Ficamos deslumbrados, extasiados por um momento, e depois voltamos para o cotidiano da nossa vida e esquecemos do compromisso com Jesus. É necessário fazermos uma autoavaliação, fazermos silêncio interior, abrir a porta do coração, da inspiração, fazer uma oração, meditação e perguntar ao mais profundo do nosso ser: o que Jesus representa para mim? O que a doutrina espírita representa para mim? Será que ela é um passatempo? Será que ela é uma filosofia francesa que só tem força na América Latina? Ou será que ela é o Paracleto que João anota no capítulo 14 do seu Evangelho? Aquele que viria quando a sociedade estaria desmoronando, quando a dor seria tão intensa que a própria doutrina de Jesus seria desviada da sua finalidade. E então viria o Consolador para nos amparar e nos fortalecer. O que o centro espírita significa para mim? Será que o centro espírita é como um clube social, onde eu vou uma vez por semana para atualizar as fofocas? Será que um centro espírita é uma instituição de autoajuda, onde eu vou de vez em quando, ora porque eu estou bem, para estar com os amigos, ou porque eu estou mal para tomar um passe? Ou será que o centro espírita é a nossa escola, é o nosso hospital, é a nossa oficina de serviço cristão? É necessário despertarmos. Não viemos aqui, não estamos juntos por acaso. Temos compromissos assumidos desde ante o berço com a doutrina de Jesus. Então está na hora de nos perguntarmos: o que mais eu posso fazer por Jesus e pelo Espiritismo? O centro espírita
Será que precisam de mim? Será que precisam de alguém que faça a limpeza, que abra a porta no dia da reunião, que ajude a pagar as contas de energia elétrica? Precisa de alguém no evento? Não é necessário que venham até nós e que peçam. O discípulo de Jesus se oferece. Às vezes, a gente pede para a pessoa vir no grupo de estudos para estudar, grupo de estudos do Evangelho, grupo de estudos do ESD, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, que é um programa doutrinário elaborado pela Federação Espírita Brasileira sob os auspícios, ou melhor dizemos, sob a proposta de Allan Kardec, nas obras póstumas, no capítulo Projeto 1868, para que os centros espíritas mantivessem um curso regular, gratuito, de Espiritismo na Casa Espírita. Nós temos aqui o ESD. Aí a gente convida a pessoa para ir até o ESD e ela diz: não, mas eu já vim visitar o centro espírita, já fiz todos os cursos, já fiz de todas as obras de Allan Kardec. Eu fiz, qual ESD você está estudando? Estamos estudando o tomo 1, capítulo 1. Mas eu já fiz o tomo 1, já fiz o tomo 2, já fiz o tomo único, já fiz mediunidade. Vocês querem que eu volte para o ABC da doutrina? Pois então, se você já sabe, há muitos que não sabem e que precisam da sua contribuição. Então vamos pensar, o que mais nós podemos fazer pelo Espiritismo? É uma doutrina tão nova, sobretudo em nossa região. Nós temos viajado por várias cidades, Rurópolis, Monte Alegre, Alenquer, Itaituba, Belterra, Santarém, onde estou no momento. E nós temos visto grupos pequenos, somos sempre poucos, e aquelas pessoas que vêm na casa espírita quando estão precisando. A pergunta que nós deveremos fazer é: o que Jesus precisa de mim? Eu agradeço a presença de todos e aguardo na próxima quarta-feira a presença em nosso seminário de paz do Centro Espírita Luz do Amanhecer. Lembremos de que a nau planetária está no rumo certo e que Jesus está no leme, mas que toda embarcação precisa de servidores dos mais variados setores. Todos nós temos inclinação para fazer alguma coisa. Um faz limpeza, um faz bordado, um sabe falar, um canta, um dança. Todo mundo tem um dom específico que pode ser aproveitado no Centro Espírita. Muito obrigado pela atenção. Então agora, vamos elevar o pensamento. Buscar a integração com Jesus. Buscar o psiquismo de Jesus, cujo amor nos envolve e envolve toda a terra, 24 horas por dia, 7 dias por semana, aguardando apenas a nossa sintonia com Ele, para que possamos nos beneficiar dos eflúvios salutares de Rei. Mestre Jesus, a seara é grande e os discípulos necessitamos de Ti. Senhor, abençoa a nossa vontade de ser melhor. O Senhor, que nunca reclamou conosco, os bons espíritos, que nunca apontaram os nossos erros, a não ser para que fôssemos melhor. Pedimos a eles que não nos desamparem neste momento. Que possamos abrir a nossa mente, a nossa emoção e compreender os objetivos da nossa existência. Mas, Mestre, em nossa casa, com a nossa família e nosso local de trabalho, há muitos que também precisam disso. Que possamos ser aqueles que levamos a Tua mensagem corporificada em nossos atos, em nossos pensamentos, em nossas palavras de ternura e de paciência. Que possamos levar o Senhor até eles. Pedimos abençoar aos nossos familiares, aos trabalhadores da casa, aqueles que não puderam estar conosco neste momento. Fica conosco, Jesus. Assim seja.